Oi, gente, então, esse é o vídeo da resolução de exercícios, dos exercícios da lista de revisão 1, tá? O primeiro exercício do Enem de 2019 e diz o seguinte: um ciclista quer montar um sistema de marchas usando 2 discos dentados na parte traseira de sua bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a corrente transmite os movimentos das catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicado aqui na figura. O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 centímetros de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que à medida que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50% a mais do que avançaria se a corrente passasse pela primeira catraca, a cada volta completada dos pedais. O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca em centímetros, com uma casa decimal, é... Primeiro, a gente tem que pensar que essas catracas, elas vão girar na mesma velocidade. O que vai mudar a questão do avanço delas, né, se a bicicleta vai andar mais ou vai andar menos, é o diâmetro. Simplesmente o diâmetro. Que está associado ao quê? Ao comprimento do círculo. Então, se elas estão girando na mesma velocidade, aqui está passando a corrente aqui, né? Passando a corrente aqui. No caso, imaginem 2 catracas, tá? E você está aqui pedalando, e aqui pedalando. A quantidade de voltas que você vai dar no pedal, vamos considerar que é a mesma. A única que você quer ver aqui é a relação associada entre a quantidade de voltas que você dá no pedal e o quanto você anda com a catraca. Quanto menor o diâmetro da nossa catraca, menor o comprimento associado. Então, se você tem uma catraca maior, você vai ter que dar mais pedaladas para ela completar uma volta completa. Enquanto que numa catraca menor, com uma quantidade menor de pedaladas, você completa mais voltas. Deu pra entender? Tipo assim, aqui, se eu der 2 pedaladas, vamos padronizar aqui para 2 pedaladas. Dei 2 pedaladas. Vamos supor que eu ande daqui até aqui nessa catraca primeira aqui. Já nessa segunda catraca também, com 2 pedaladas, eu vou andar daqui até aqui. Por quê? Porque o que vai definir é o movimento da corrente. E quanto maior a catraca, mais a corrente demora para passar ao redor da catraca. Já em relação à distância percorrida, a roda vai ser a mesma, tanto para essa catraca quanto para essa catraca. Porque na bicicleta, a gente tem aqui o pneu e aqui estão as catracas. E aqui o pedal. Então, se a corrente está associada a essa, ou ainda essa menorzinha, o que vai mudar é a quantidade de voltas que eu tenho que dar aqui no pedal para girar a catraca inteira. A roda, ela vai girar à medida que a catraca inteira girar. Então, quanto maior a catraca, mais demora para eu dar a volta no pneu, porque mais vezes eu tenho que pedalar. Porque a distância que vai ser percorrida aqui da nossa corrente vai ter que ser maior para completar uma volta na bicicleta, no pneu da bicicleta. Então, tendo isso em mente, vamos começar aqui. A gente sabe que o comprimento de uma circunferência é dado pela expressão 2πr. E a gente quer que a próxima catraca caminhe 50% a mais do que a primeira. Como expressar esse 50% a mais? Seria como se ela caminhasse o 100% que a catraca anterior caminha, mais 50%.
Então, como se ela caminhasse 150% do que a outra catraca está caminhando. Pensa comigo aqui. Se você tá andando aqui, né, em linha reta, e aí você vai e caminha 1 metro. Quanto que é 50% desse 1 metro? É metade de 1 metro. É meio metro. Então, você caminhar. Aí vem sua coleguinha lá, e ela caminha 50% a mais que você. Quer dizer que ela caminhou o mesmo 1 metro que você, mas esse 50% aqui de 1 metro. Então, ela caminhou 1,5 metros, enquanto você só caminhou 1. Quando você quer dizer que a segunda catraca ela vai avançar 50% a mais, quer dizer que vai caminhar o equivalente a 1,5 da distância percorrida da primeira catraca. Se a gente estivesse caminhando 50% a menos, a gente caminharia, multiplicaria por 0,5, porque estaria caminhando 50% a menos. Se eu dissesse que estava caminhando 75% a mais, quer dizer que ela caminharia 1,75. E se fosse 75% a menos? Seria 1 menos 0,75, que seria igual a 0,25 do caminho inicial. Se eu dissesse que estava caminhando 75% a menos. Aí vamos voltar aqui para o exemplo de 1 metro. Se eu estivesse caminhando 1 metro e dissesse que o meu primo caminhou 75% a menos que eu caminhei 1 metro, ele caminhou 0,25 metros. Deu para entender então essa parte? Então, vamos voltar aqui para os nossos comprimentos da corrente. Então, a primeira corrente, ela vai caminhar 2πr, sendo esse R aqui o raio da primeira catraca. Tinha 7 centímetros de diâmetro, não esqueçam disso, tá? Tem que sempre converter. Isso é igual a 3,5 centímetros de raio. Isso aqui você quer que seja igual ao comprimento da segunda catraca mais esse 50%. Então, 1,5, que são 150% do caminho dessa primeira, vezes o comprimento do círculo, da circunferência da segunda catraca, 2πr2. Então, aqui a gente está utilizando de igualdade. A gente tem o comprimento da primeira catraca e quer que a segunda catraca caminhe 50% a mais e quer saber qual é esse raio. Então, a gente quer que esse 2πr, que é a circunferência da primeira catraca, seja igual a 1,5 a circunferência da segunda catraca. Então, a gente vai ter 2π vezes 3,5, a gente já encontrou esse raio, metade do diâmetro, o diâmetro tinha 7 centímetros, o raio vai ser igual a 3,5 centímetros. Vai ser igual a 1,5 vezes 2π vezes o raio que a gente está procurando aqui, que na verdade é o diâmetro, tá? Não esqueçam disso. Ele quer o diâmetro. A gente está calculando por raio, mas depois tem que transformar para o diâmetro. 1,5 e 3,5 vão passar 1,5 dividindo. Fica 2π vezes 3,5 dividido por 1,5. Igual a 2π R2. O 2π vamos cortar logo, né? Estamos multiplicando os dois lados. 3,5 dividido por 1,5. A gente vai ter 2,33. Desculpa. 2 igual a 2,33 centímetros, que é igual a aproximadamente 4,6 centímetros de diâmetro. Multipliquei por 2, porque a pergunta, ela me pede o diâmetro, não o raio. Aqui a gente encontrou o raio, multipliquei por 2, encontrei o diâmetro. No caso, eu arredondei ele, mas aproximadamente 4,7. Ele pede para arredondar na primeira casa decimal. Então, deu para entender essa relação? A gente tinha a primeira catraca, o comprimento dela,
e ele queria que avançasse 50% a mais que a primeira. Então, a gente multiplica ela por 1,5. Esse 1 representando o total da primeira, que é o que já caminha, e o 0,5 está somado aqui, né, no 1, o 50% a mais. E agora essa questão 2 é do Enem de 2018. Aí fala que em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, que fica lá em Las Vegas. A figura representa o esboço da roda gigante, no qual o ponto A, tá aqui, ó, representa uma de suas cadeiras. Então, a gente tem a roda gigante, o centro dela, o sentido de rotação e aqui o solo. A partir da posição indicada em que o segmento OA é esse segmento aqui, se encontra paralelo ao plano do solo, então o A está paralelo ao solo. Rotaciona-se no sentido anti-horário. Então, aqui está girando, aqui já está até a setinha indicada, mas só para reforçar, sentido anti-horário. Em torno do ponto O, então em torno do centro. Sejam T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, ou seja, começou a girar aqui no sentido anti-horário. Parou aqui, esse ângulo aqui formado entre a posição original e o ponto, esse ângulo formado aqui, ele vale T. Mas isso o T pode ir variando aqui, né, ao redor da roda gigante. Então, T, o ângulo determinado pelo segmento A em relação à posição inicial. E F, a função que descreve a altura do ponto A em relação ao solo, em função do ângulo de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Então, a gente tem aqui o gráfico do nosso F. O que a gente consegue observar por esse gráfico para definir qual a expressão dessa equação? Primeiro, a gente consegue observar se trata-se de... Primeiro, a gente tem que avaliar um pouco também as respostas, né? É sempre bom a gente dar uma olhada nas respostas possíveis de uma questão, porque isso já te diz respeito a algumas coisas relacionadas ao que você espera das suas respostas. No caso aqui não estão coladas as respostas, eu vou pegar aqui para vocês. Então, as opções são as seguintes. Opção A, f de t igual a 80 seno t mais 88. Opção B, f de t igual a 80 cosseno t mais 88. Opção C, f de t igual a 88 cosseno t mais 168. Desculpa. Opção D, f de t igual a 168 seno de t mais 88 cosseno de t. E letra E, f de t igual a 88 seno de t mais 168 cosseno t. Então, vamos avaliar aqui as nossas opções. Pelo esse gráfico, você consegue observar que é uma função trigonométrica aparentemente normal. E as funções trigonométricas elas são associadas ou ao seno ou ao cosseno. Desse jeito aqui, ela não está associada aos dois. Então, você já descarta as opções D e E, que envolvem seno e cosseno, soma de seno e cosseno. Não vai ser. Vai ser uma função seno ou uma função cosseno. Outra coisa que já ajudaria vocês a irem direto para a resposta é o seguinte. Será que está associado a uma função seno ou uma função cosseno, esse gráfico? A gente pode avaliar pelos valores que a gente sabe para seno e cosseno. O seno, ele assume os valores máximos, né, de 1 e menos 1, para
π sobre 2 e 3π sobre 2, que são os pontos lá no nosso círculo trigonométrico e correspondem aqui aos pontos máximos de projeção no eixo y. O seno é projetado no eixo y, vocês não lembram disso, revejam as aulas de funções trigonométricas. Aqui ele assume o valor de 1, aqui de menos 1. Esse ponto aqui é 90 graus e esse ponto aqui 270 graus. Vou voltar até aqui, dar uma explicadinha aqui então, esse ciclo trigonométrico, só pra gente revisar. Todo ciclo trigonométrico ele é formado por 360 graus, não é? Que é uma volta completa no círculo. Então, ele sempre está a parte daqui, do eixo x, eixo y. É como se a gente tivesse um círculo com o centro coincidente com uma coordenada de eixos cartesianos, x e y. Aquela coordenada básica, padrão que a gente sempre vê. X crescendo para cá, y crescendo para cá. X e y, lá na física também, usa muito. Coordenada de eixo cartesiano. É como se a gente pegasse isso aqui e centralizasse aqui na circunferência. Então, o mesmo centro. O círculo, a gente sempre considera positivo caminhando no sentido anti-horário e negativo quando caminha no anti-horário. Positivo no anti-horário, negativo no horário. Então, se caminha para cá é positivo, caminha para cá é negativo. Os graus nele variam de 0 a 360 graus. Então, parte de 0, vai subindo, dá uma volta aqui completa, quando chega aqui, 360. Quando a gente fala quadrantes do ciclo trigonométrico, significa que a gente está dividindo esse ciclo em 4 partes iguais. Como assim 4 partes iguais? Então, esse aqui a gente chama de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Por que quadrantes? Porque está dividido em 4 partes. O nome já lembra. E como a gente tem 360 graus dividido em 4 partes iguais, se a gente dividir 360 por 4, a gente vai encontrar 90 graus. 4 vezes 9, 36, não é? Então, cada parte dessa aqui, ela acrescenta 90 graus no nosso ciclo trigonométrico, que quando somados, dão 360. Então, cada quadrante desse, ele tem 90 graus. Isso aqui é a simbologia, tá? Para 90 graus. Você representa o ângulo assim, coloca lá 90 graus, ou você pode representar dessa forma. Sempre que tiver esse quadradinho com ponto, é 90 graus, tá, gente? Então, beleza. Cada parte dessa aí tem 90 graus. Partindo aqui de 0, caminhei o meu primeiro quadrante. Quando eu chego aqui em cima, eu caminhei os primeiros 90 graus. Então, esse ponto aqui, 90 graus. Ou π sobre 2, em radianos. Porque lembra que 360 graus é o mesmo que 2π? Isso aqui é a conversão de graus para radianos. Beleza, caminhei os primeiros 90 graus. Se eu continuar caminhando aqui, eu vou somar mais 90 graus no meu ângulo. Então, esse ponto vai ser esse 90 mais 90 graus que a gente acumulou aqui. Então, esse ponto, 180 graus. O mesmo vale para esse último ponto aqui. A gente tinha 180, somou mais 90, 270 graus. E de 270 mais 90, 360 graus. Então, aqui é 0 mais 90, 90 mais 90, 180 mais 90, 270 mais 90, para chegar aos 360 graus. Quando a gente tem um pontinho, por exemplo, esse pontinho aqui. Esse ponto, ele vai formar um ângulo aqui com a nossa origem, né, no eixo X. E esse ângulo aqui é um ângulozinho que a gente geralmente mede, por exemplo. Todos os ângulos que a gente usa de 0 a 360, eles são representados dentro desse círculo.
E aí, por exemplo, tem que esse ângulo vale 60 graus. Ele vai ter uma projeção aqui na extremidade do círculo, né, na circunferência dele. Então, a gente formou 60 graus aqui com a origem. E aqui tá o nosso pontinho. Esse ponto, ele vai ter uma projeção no eixo X e vai ter uma projeção no eixo Y. Se eu vim aqui e projeto ele aqui no eixo X e projeto ele no eixo Y, esse valor aqui dessa projeção, essa distância, vai ser o cosseno desse ângulo θ aqui. E essa distância aqui, projetada no meu eixo Y, vai ser o meu seno desse pontinho aqui. Se o pontinho fosse aqui, a projeção seria diferente. Esse aqui seria o valor do seno e esse aqui o valor do cosseno. O seno e o cosseno, eles assumem valores positivos nas partes positivas do eixo cartesiano. O que isso quer dizer? O nosso eixo cartesiano, ele cresce daqui para cá, né, o nosso x. Vocês conseguem ver que o x está crescendo para cá, não está crescendo para cá? Então, tudo que tiver nessa região crescendo, na região crescente do x, é positivo. Assim como na região crescente do y é positivo. Todo ângulo que for projetado nessa parte de baixo aqui do y vai ter seno negativo. E projetado nessa parte aqui, negativa do eixo x, vai ter cosseno negativo. Ou seja, se eu tiver um ponto aqui, que vai formar um ângulo lá com a minha origem, então, esse ângulo todinho aqui, tá? Todo esse aqui é o meu ângulo, tudo até aqui. E ele vai ter uma projeção aqui em x e uma projeção em y. Essa distância aqui vai ser o seno, que vai ter um valor negativo. E essa distância aqui vai ser o cosseno, que também vai ter um valor negativo, que estão nas partes negativas do nosso eixo cartesiano. Tá bem? E o valor máximo e mínimo que o seno e o cosseno assumem é de 1. Por que de 1? Porque essa circunferência do círculo trigonométrico, por definição, tem o raio 1. Então, essa distância máxima aqui é 1. O raio aqui é 1. Então, o máximo valor que o seno assume é 1 quando está aqui na parte superior, que é o raio todo, né? Ele está aqui em 90 graus. A projeção dele aqui vai ser o raio inteiro. Por isso que seno de 90 é 1 e o cosseno é 0, porque quando projeta em x ele é 0, tá vendo? Ele está no centro, na origem. E o mínimo valor do seno vai ser menos 1, que é o máximo aqui para baixo. Assim como o cosseno vai ser 1 quando for 0 graus ou 360 graus, que é o máximo valor positivo, e menos 1 quando for 180. E quando você tenta olhar a projeção desse ponto aqui, ó, de 180, no eixo y, você vê que ele vai lá na origem. Então, por isso que o seno de 180 é 0. Então, vamos voltar. Então, quando a gente observa aqui a nossa imagem, a gente consegue ver que o valor do seno é máximo, né, para o valor de π sobre 2. O que é que isso quer dizer? Quando a gente tem lá a função genérica, trigonométrica, a gente escreve ela dessa forma, não é? Esse D aqui, ele também é muito conhecido como fase, né? Vocês não vão ver muito ele por esse nome agora. Pelas respostas, a gente consegue observar que o ângulo está sozinho. Ou seja, não existe esse D. Assim como esse C vale 1. O X é o equivalente ao T, tá, gente? É o ângulo. Então, pelas respostas que a gente tem aqui, tá vendo? Pelas opções que nós temos, vocês conseguem observar que o T, o ângulo aqui, ó, ele tá sozinho. Então, esse D não existe e o C vai valer 1, né? Porque eu estou multiplicando o ângulo. Esse B, que é que a gente usa para modificar a amplitude, tá multiplicando aqui a função trigonométrica e temos o A, que é quem desloca
no eixo y, desculpa, no eixo y. A gente viu isso também lá nas definições de funções trigonométricas. Tá, e onde eu quero chegar com isso? Quando você observa essa equação, você lembra lá que as funções trigonométricas, elas tinham valores de oscilando de 0 a 1, não é? As funções para seno e cosseno. A gente tem lá o eixo cartesiano e elas oscilavam de 0 até 1. Sendo os valores máximos e mínimos aqui de 1 e menos 1, que são os valores máximos e mínimos que o seno e o cosseno assumem. Quando você observa aqui, você vê que para π sobre 2, ele atinge o valor de máximo. Se atingir o valor de máximo, é porque esse seno ou esse cosseno está associado ao valor 1. Só que quando a gente lembra lá do ciclo trigonométrico, analisando para π sobre 2, 90 graus, o cosseno em π sobre 2 vale 0. Quem vale 1 em 90 graus é o seno. Então, o seno projetado em y vale 1, e em x a projeção vai sendo na origem. Então, isso aqui é uma função seno. Porque para π sobre 2, ele tem valor máximo. Se tivesse em 0 em π sobre 2, aí seria cosseno. Só por isso a gente já consegue responder que a resposta dessa questão é a letra A. Mas se a gente quisesse ter mais certeza, a gente também pode avaliar aqui o seguinte. Vocês lembram que o A, ele muda a nossa... desloca, né? Em relação a x. Em relação a y, desculpa. Que, na verdade, é o f de t. E aqui a gente tem o nosso x, que é igual a t, que é o ângulo. Nós temos dois pontos que nos foram dados aqui. O 168, que é o ponto de f de π sobre 2. Por que f de π sobre 2? Porque a função está em relação ao ângulo. E no ponto π sobre 2, a função vale 168. E já o 88 é a função em 0. A gente pode usar isso aqui para substituir numa expressão padrão, que a gente já conseguiu definir alguns outros parâmetros, por exemplo, que C1 e D é 0, pelas respostas, ficando apenas com essa parte aqui. Então, a gente ficou só com f, vou usar t, né, porque ele está usando t ali. F de t igual a mais b vezes o seno de t, porque o c vale 1, o d está valendo 0. E vamos substituir esses valores. Vamos usar aqui, ó, 88 e f de 0. Então, a gente sabe que o f de 0 vai ser 88, que vai ser igual a a mais b vezes o seno. O t está valendo 0 no caso, né? Ângulo 0 aqui. 88 vai ser igual a A, porque toda essa parte aqui vai dar 0. Seno de 0 é 0. Lembra? A gente está aqui, ângulo 0, projeção em y é 0. O cosseno vale 1, mas o seno é 0. Então, a gente sabe que o A é 88. Que é justamente o que tem aqui, ó. O A é aquele termo sozinho, independente do ângulo. E vamos conferir se o B realmente é 80? Vamos usar, então, essa outra expressão aqui, ó. Essa outra condição inicial, na verdade, não expressão. Vamos usar a mesma expressão. Então, a gente tem lá 168, né? Que é o valor da minha função. E igual, o A a gente achou, 88. Mais o B vezes o seno do ângulo, que nesse caso, π sobre 2. Né? Que é o que a gente está olhando aqui, π sobre 2. 168 menos 88, né? Passei 88 subtraindo, aí me dá 80, que vai ser igual a B vezes o seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1. Portanto, B igual a 80. E exatamente a expressão que a gente encontra ali em A. O A a gente achou 88,
o B a gente achou 80 vezes o seno do ângulo. Aqui, ó, eles só invertem a ordem, tá? Mas é exatamente a mesma expressão, como vocês podem observar. Então, vamos lá. A questão 3 é do Enem de 2014. A questão diz o seguinte: uma pessoa usa um programa de computador que descreve o desenho da onda sonora correspondente ao som escolhido. A equação da onda é dada no sistema de coordenadas cartesianas por y é igual a A vezes o seno de B, que multiplica x mais c. Então, esse B, presta atenção que esse B está multiplicando tanto o x quanto o c, em que os parâmetros A, B e C são positivos. O programa permite ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses parâmetros. Então, alterando A, B e C, o usuário consegue mudar o som que ele vai ouvir. A pessoa deseja tornar o som mais agudo, e para isso deve diminuir o período da onda. Preste atenção. Então, para o som ficar mais agudo, deve diminuir o período. Os únicos parâmetros que necessitam ser alterados são 2 pontos. Então, vamos pensar aqui. Quando a gente está falando de período, vocês lembram que o período era o parâmetro associado ao ângulo. Era aquele parâmetro que multiplica o ângulo. Lembra lá da nossa função genérica trigonométrica? A mais B vezes seno de cx mais d. O responsável pelo período era o nosso parâmetro c. Quem é o parâmetro c no caso da nossa função aqui? O parâmetro c era quem estava multiplicado com o ângulo x. Então, ele estava associado ao ângulo. Se ele quer tornar o som mais agudo, ele diminui o período. Isso aqui não tem muito a ver com a questão, tá? Vocês já conseguem responder só para esse raciocínio até aqui. Mas, só para a gente ficar mais claro assim na questão do conteúdo, o som mais agudo significa que o período da onda diminuiu, ou seja, ele vai oscilar mais rápido. Lembram lá do reloginho? A gente tem um reloginho. A gente está dando a volta no reloginho numa velocidade fixa. Se eu diminuo o período, eu vou dar a volta no reloginho mais rápido. Eu vou ter menos tempo. O período está sempre associado ao tempo. Então, eu vou dar a volta em menos tempo. Se eu vou dar a volta em menos tempo, eu vou ter que dar a volta mais rápido. Então, dando a volta mais rápido, a gente tem essa sequência de picos acontecendo de maneira mais rápida. Então, essa aqui seria a função desse som. E aqui, quando a gente modifica o período para ele ficar mais agudo. Isso aqui só para vocês relembrarem um pouco da matéria. Voltando aqui na questão, como vocês já sabem, o parâmetro que está associado à mudança do período, que é o que a gente está procurando aqui, é aquele que está multiplicando o ângulo. Nossa expressão que a gente tem aqui da equação, a expressão que a gente tem do problema é essa: y igual a A vezes o seno de B vezes x mais c. E ele fala que os parâmetros A, B e C são positivos e que são os parâmetros. Então, nos resta que x é o nosso ângulo das coordenadas cartesianas x e y. Então, o y é o resultado, né, a função da onda, e o x o ângulo. Quem é que está, assim como o nosso c, que é associado ao ângulo, né, na nossa função genérica, que aqui a gente usava o c, né, para representar a letrinha ali que está multiplicando o nosso ângulo. Quem é o equivalente ao c aqui na nossa função, dada pelo problema? É o parâmetro b. É b quem está multiplicando o ângulo. É b quem está alterando o período. Aqui a gente tinha o c, né, multiplicando o ângulo, e aqui a gente tem b multiplicando o ângulo. Então, a resposta dessa questão é a letra B. Apenas mais um comentário aqui que eu me lembrei. E se a pergunta fosse como que a gente deve aumentar esse parâmetro? A gente deve fazer de B. A gente sabe que B é positivo, né? Porque ele falou aqui.
Mas a gente deve aumentar o B ou diminuir o B para diminuir o período? E aí? Vocês lembram que a equação do período era P igual a 2π dividido pelo módulo de C. Isso porque o C era quem estava multiplicando o nosso ângulo. Nesse caso desse problema, a expressão fica desse jeito, porque é o B quem está aqui multiplicando o ângulo. Então, quanto maior o nosso parâmetro B, menor o período. Então, se a pergunta fosse o que a gente devia fazer com o parâmetro, quem era o parâmetro e o que devia fazer com ele, seria a gente aumentar o B, porque quanto maior o B, menor vai ser o resultado dessa divisão. Se a gente tem 6 e dividir, né? Vocês conseguem pensar nisso? Por exemplo, aqui a gente tem 2π dividido por B. 2 vezes π é 2 vezes 3,14 igual a 6,28. Isso dividido por B. Quanto maior o B, menor o resultado dessa divisão. Se o B fosse 2, a gente teria como resultado da divisão 3,14. Se B fosse 3, o resultado da divisão seria 2,7 aproximadamente. Então, quanto maior o B, menor o resultado. Toda divisão, como vocês sabem, quanto maior o valor que a gente tem aqui embaixo, né, o dividendo, menor o resultado. Porque a gente está dividindo em mais partes, né? Se a gente tem um todo, se a gente divide em poucas pessoas, cada um vai ficar com uma quantidade. Se a gente divide em mais pessoas, cada um vai ficar com uma quantidade menor, assim por diante. Só um comentário, assim, uma observação. Então, vamos lá. Essa aqui é uma questão da Enem de 2015. Ela diz o seguinte: um técnico precisa consertar o aparelho de ar-condicionado de um escritório que está desregulado. A temperatura é dada em graus Celsius e varia de acordo com essa expressão, sendo H o tempo medido em horas a partir da meia-noite. O H, então, variando de 0 a 24 horas. E aí, B, os parâmetros que o técnico precisa regular. Os funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 graus, a mínima 18 graus. Que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. Então, ele deu 3 condições aí. A temperatura máxima, de 26 graus, a mínima, 18 graus. E ele pediu que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante a manhã. E ele pergunta quais os valores de A e B, para que os funcionários tenham seus pedidos todos atendidos. Deus nos deu a expressão da variação de temperatura em função das horas, igual a A mais B seno de π sobre 12 vezes H menos 12. E deu a temperatura máxima de 26 graus e a temperatura mínima de 18. Como resolver essa questão? Primeiro, vocês conseguem observar que por aqui... Desculpa, apaguei demais. Consegue observar que essa expressão é muito semelhante à nossa função genérica da função trigonométrica. Muito parecida, como vocês podem observar. Então, a gente tem aqui uma função trigonométrica da função seno. E ele nos deu algumas condições. Quando ele fala temperatura máxima e temperatura mínima, são os máximos e os mínimos valores que a nossa expressão aqui, T de H, assume. É uma função seno, é uma função trigonométrica, então a gente pode afirmar que ela tem esse formato aqui. Não sei onde, não sei onde, em torno de que ela está oscilando, não sei se ela é acima. Não tô analisando ainda, tá? Só, abstraindo aqui pra vocês entenderem a questão. Mas ela vai ter esse formato. É uma função seno. Então, é uma onda senoidal. Aí ela fala pra gente os valores de máximo e mínimo. O que isso significa? Onde que eu vou ter meu valor de máximo na minha curva? Na
a minha função vai assumir o valor de máxima? A gente sabe que tem a função das horas, e aqui a gente tem a temperatura variando em função das horas. Então, as horas no nosso eixo X, a temperatura no nosso eixo Y. O valor máximo de temperatura é de 26 graus. O que vai acontecer onde? Exatamente nos nossos picos, que são o nosso valor máximo. E a temperatura mínima vai acontecer aqui, ó, nos pontos mais baixos da nossa curva. Em que isso me ajuda? Quando a gente avalia a função seno, ou também a função cosseno, toda essa parte da expressão aqui, que diz respeito ao seno, ela pode caminhar mais rápido, caminhar mais devagar, pode variar o valor do ângulo, mas os valores máximos e mínimos que elas assumem, que a função seno assume, é sempre de mais 1 ou menos 1. Esses são os extremos da função seno, de qualquer função seno, de qualquer função cosseno. Por quê? Lembrem lá do nosso ciclo trigonométrico. Ele tinha raio 1. Lembram disso? Lá quando a gente viu funções trigonométricas. Então, o máximo valor do nosso seno, que aqui é a nossa projeção no eixo Y, o máximo valor que ele assume é de 1, é o valor do raio. Da mesma forma que a função cosseno, que é a projeção em x, o máximo valor que ela assume também é 1, que é o raio do nosso ciclo trigonométrico. Então, toda essa parte da expressão aqui, ela vai assumir valores de 1 a menos 1. Então, a condição de máximo e a condição de mínimo, como são os nossos extremos, vão acontecer para valores de seno 1 ou menos 1. Como saber qual é o valor de seno associado a cada temperatura? A princípio, a gente não consegue ter essa certeza. Mas a gente sabe de uma coisa, que quem varia a nossa amplitude é o parâmetro B. Esse parâmetrozinho aqui, que está multiplicando a função seno. E o parâmetro A, ele só desloca a nossa função no eixo Y, né? Ele joga ela para cima ou joga ela para baixo, nosso parâmetrozinho A. E quem modifica a amplitude é o parâmetro B. E a gente sabe que isso aqui, para as condições de máximo e mínimo, vai assumir valor de mais 1 ou de menos 1. A gente pode, a princípio, atribuir mais 1 e menos 1, por exemplo, mais 1 para a temperatura máxima e menos 1, valor de seno, né? Menos 1 para a temperatura mínima de 18 graus e ver o que acontece. Como assim? Ver o que acontece. A gente vai conseguir encontrar o parâmetro A, mas a gente não vai ter certeza do sinal do parâmetro B. Por quê? Porque por causa dessa condição aqui, ó, que eles querem que durante a tarde a temperatura seja menor do que amanhã. Então, a gente vai ter que encontrar o parâmetro A e depois avaliar o sinal do B para garantir que a temperatura menor seja na manhã. Então, vamos lá. Vamos usar, então, a nossa expressão T de H para a condição máxima vai ser igual a 26 graus, que vai ser igual, vou repetir que está aqui a nossa expressão, A mais B vezes o seno de π sobre 12 vezes H menos 12. Toda essa parte aqui, então, a gente vai assumir o valor de mais 1, a princípio. Então, a gente vai ficar com 26 é igual a mais, como isso aqui tudo virou 1, né? Isso tudo virou 1, a gente vai ficar só com B. A mais B. Então, A mais B igual a 26. Vamos agora fazer o mesmo para a condição de temperatura mínima. Então, igual a 18 graus, né? Como foi dado, vai ser igual a A mais B vezes o seno de π sobre 12 vezes H menos 12. Agora aqui, a gente vai assumir o valor de menos 1. Se um está acontecendo para mais 1, o outro vai acontecer para menos 1. Tá? Condição de máximo e mínimo. Lembram lá? Máximo valor que o seno assume
e o mínimo valor que o seno assume vão estar associados às condições de temperatura máxima e mínima. A gente só não tem certeza de qual está associado a qual. Então, ok, continuando. Então, a gente vai ficar com 18 igual a A, como aqui é menos 1 vezes mais B, menos B. Então, 18 é igual a A menos B. Vamos encontrar o valor de A. A gente tem duas expressões, duas incógnitas. Primeira expressão, A mais B igual a 26, que é essa aqui. Segunda expressão, A menos B igual a 18, que é essa expressão aqui. Vamos somar aqui as duas para encontrar o valor. A mais A, 2A, B menos B, 0, vai ser igual a 26 menos 18, vai ser igual a 8. Oh, desculpa, 8, eu subtraí. 26 mais 18 é igual a 44. 2A igual a 44. Passa o 2 dividindo, 44 dividido por 2, 22. A igual a 22. Achamos o valor do A. Então, a gente tem que o A é 22. E o B? Como que a gente vai ter certeza do valor do B? A condição para o seno ser igual a 1 positivo, quando que o seno é 1? O valor 1 positivo. O seno é 1 quando ele está aqui no nosso ciclo trigonométrico, não é? Vamos para cá, então. Aqui, a gente sabe que o seno vai ser 1, valor máximo. Quem é esse ângulo? Esse ângulo é o nosso 90 graus, π sobre 2, que tem seno igual a 1. Então, toda essa expressão aqui, ó, dentro, toda essa parte aqui dentro do parênteses, para encontrar o valor de seno, para a condição onde ele é igual a 1, ele assume o valor de π sobre 2, valor para o qual o seno é 1. Então, π sobre 12 vezes h menos 12, que é toda essa parte interna aqui do parênteses, estão vendo? Tem que ser igual a π sobre 2. Por quê? Porque o seno de tudo isso que está dentro do parênteses tem que ser igual ao seno de π sobre 2, que é a condição de seno máximo. Maior valor que o seno assume, que é 1. Fazendo isso aqui, resolvendo essa igualdade, a gente tem que, vamos multiplicar cruzado aqui, né? Para facilitar, a gente vai ter 2π vezes h menos 12, multipliquei o 2 pelo π aqui em cima, que vai ser igual a 12 vezes o π, 12π. Vamos passar esse 2π para cá dividindo, vou ficar com h menos 12 igual a 6. 12π dividido por 2π, 6. h igual a 18. O h ele é dado em horas. Se a gente começa, lá como foi dito, a contar o h à meia-noite, e ele varia de 0 a 24, 18 horas são 6 da tarde. E à tarde, o que eles querem? A menor temperatura. Então, a condição para seno igual a mais 1 está associada à temperatura de 18 graus. A gente aqui fez o contrário, né? A gente associou inicialmente a temperatura máxima ao valor positivo máximo, mas na verdade era o valor negativo máximo. Então, essa expressão aqui, ela na verdade deveria ser T máximo igual a 26, que é igual a A mais B vezes menos 1, não mais 1. Então, 26 seria igual a A menos B. E a temperatura mínima, que é igual a 18, seria igual a A mais B. Porque aqui, em vez de ser menos 1, seria mais 1. Então, seria mais 1, 18 é igual a A mais B. Você vê que as nossas expressões, apesar de terem mudado a ordem, não vai alterar o valor do A. O A continua sendo 22, mas vai alterar o valor do B. Vamos substituir o A aqui nessa expressão? O 22 vai passar
Aqui é 18. Deixa eu parar de inverter, que eu acho que é mais fácil pra vocês. Então, fica 18. Vou passar o 22 pra cá com sinal negativo. Igual a B. Menos 4 igual a B. Então, B deve ser menos 4 para garantir a condição de que a menor temperatura seja durante a tarde. Durante a tarde, a temperatura menor. Porque aí a gente está garantindo que a temperatura de 18 graus aconteça às 18 horas, que foi aqui que a gente encontrou o H associado ao seno máximo de mais 1. Então, a resposta é a letra... Não, na verdade não tem letra, né? Essa aqui, A22, B-4. Vamos lá, questão 5. Essa questão, eu não tirei ela de nenhum Enem, especificamente não. Mas eu acho importante vocês relembrarem essas relações trigonométricas. Sabendo que o seno de meio... o seno de x é meio. O cosseno de x, 0,76. Seno de y, 0. E o cosseno de y, 1. Qual o seno de x mais y? Não sei se vocês lembram, mas existem as fórmulas de transformação de soma em produto. Elas têm um nome chique, que agora eu não vou lembrar o que é. As fórmulas de prostaférese. Escreve assim. E elas determinam o valor da soma de ângulos, por exemplo. Uma das fórmulas afirma que o seno de x mais y, vocês viram isso no ensino do ano, com abelha ainda, tá? O seno de x mais y é igual ao seno de x vezes o seno de y. Desculpa, escrevi errado. Seno de x vezes o cosseno de y mais o seno de y cosseno de x. Essa aqui é uma das expressões. Tem para seno de A menos seno de B, cosseno de A mais cosseno de B e cosseno de A menos B. Deem uma revisada, tá? Nisso aqui. Pesquisem isso aqui no Google, revejam as aulas do Abelha, mas revisem isso. Tenham em mente essas equações. Agora que a gente vai resolver substituindo os valores que foram dados ali. E a gente quer encontrar o seno de x mais y. Então, seno de x mais y vai ser igual ao seno de x, que ele deu aqui, 0,5, vezes cosseno de y, ele também deu 0,76. Substituir errado, desculpa. Cosseno de y ele deu 1 mais seno de y, que é 0, vezes o cosseno de x, que deu aqui 0,76. Isso aqui vai dar 0. Então, o seno de x mais y é igual a 0,5 vezes 1, 0,5. Pronto, está resolvida a questão. Só que essa questão se torna fácil se vocês sabem as formulinhas de prostaférese ou fórmula de transformação. Essa aqui é a questão 6. Ela diz o seguinte: 3 alunos, que foram chamados de X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer 5 provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das 5 provas maior ou igual a 6. Que sempre acontece com a gente, né? A média é 60%. Então, para o aluno ser aprovado, a média das notas dele tem que ser 6. Na tabela, estão dispostas as notas de cada aluno em cada prova. Com base nos dados na tabela e nas informações, ficarão reprovados, ou seja, terão a média inferior a 6. Quem? Média aritmética. A gente vai
pegar a nota dos alunos em cada uma das provas, vai somar e dividir pela quantidade total de provas e vai achar a média dele em cada prova. Então, vamos lá? Para o aluno X. Então, o total das notas dele vai ser a soma aqui das notas que ele obteve na primeira, segunda, terceira, quarta e quinta prova. Então, a gente vai ter 5, mais 5, mais 5, mais 10, mais 6. Dividido pela quantidade de provas. 1, 2, 3, 4, 5 provas. Que é a quantidade de... No caso aqui a gente está fazendo o total da nota, dividir pela quantidade de provas, para encontrar a média, a nota média em cada prova que ele tirou. É o que vocês fazem na escola quando o professor dá as notas, você quer saber se passou ou não. Então, somando isso aqui, 5 mais 5, mais 5, mais 10, mais 6, a gente tem 25, 31. Dividido por 5. A gente sabe, no caso, vocês têm que pensar de maneira bem objetiva durante a prova do Enem, né? Vocês sabem que 6 vezes 5 é 30. E a média que ele tem que ter é de 6. Então, se a gente tem 5 provas e o mínimo para passar é 6, então o aluno precisa de pelo menos 30 pontos somados para poder passar. Vocês poderiam pensar dessa forma para encontrar quem reprova e quem não reprova. Porque desse jeito fica muito mais fácil, muito mais rápido de vocês encontrarem. Vocês não precisariam ficar dividindo por 5. Sabem que 6 vezes 5 é 30. A mínima soma total das notas para passar é 30. Então, é só você somar. Que é o que a gente faz. Assim, o professor dá 100 pontos. Se você obtivesse 60 pontos, você passou. Você soma suas provas e olha se você obteve 60. Que nada mais é do que encontrar 60% da nota total. Então, a gente sabe que tem que ser maior que 30, ele tirou 31, então o resultado dele é 6, alguma coisinha. É um pouquinho acima de 6. Já o aluno Y vai ser, vamos somar as notas dele, 4 mais 9, mais 3, mais 9, mais 5, dividido por 5. Somando isso aqui, ele obteve exatamente 30. Deixa eu conferir aqui a conta, porque eu tô falando de cabeça, peraí. 5 mais 4, 9, 9, 27, 30. Então, ele obteve exatamente 6. Lembre que aqui é maior ou igual. Se ele tivesse só escrito maior, esse aqui estaria reprovado, tá? Maior ou igual. Então, 6 ainda vale. E o aluno Z, ele obteve 5, mais 5, mais 8, mais 5, mais 6. Dividido por 5, que é a quantidade total de provas. A nota dele vai ser 15, 21, vai ser 29 sobre 5. Com 29, isso aqui vai ser menor que 6. 29 sobre 5 vai ser menor que 6. Ele deveria tirar na soma pelo menos 30 pontos. Então, quem vai ficar reprovado? O aluno Z. Então, essa questão 7, ela começa com o seguinte, né? Os candidatos K, L, M, N e P estão disputando uma única vaga de emprego, não é mais uma vaga, uma única vaga de emprego em uma empresa. E fizeram provas de português, matemática, direito e informática. Então, aqui nós temos os candidatos.